observação. Tá? A gente viu na aula anterior, né, que as fórmulas de divisão, né? Então a gente deduziu aí as fórmulas de divisão para o seno, né? Vou escrever aqui, depois eu apago, né? Seno de A sobre 2, né, pessoal? Seno de A sobre 2, né? Que era o quê? Mais ou menos, né? Raiz quadrada de 1 menos cosseno de A sobre 2, não é isso? O cosseno de A sobre 2 era o quê? Era mais ou menos, né? Bem parecido, mas aqui muda o sinal, né? E a tangente de A sobre 2, na verdade, era 1 menos cosseno de A sobre 1 mais cosseno de A, né? Então, o que a gente pode observar dessas três identidades? Todas elas estão escritas em função do cosseno, tá vendo? Para você saber o seno da metade do arco, você precisa saber o cosseno do arco. Para saber o cosseno da metade do arco, você também precisa saber do cosseno. E assim por diante, né? A tangente é a mesma coisa. Tá? A pergunta, né, na verdade, a observação que a gente faz, e se eu conhecer o seno do arco, será que eu consigo o seno da metade? Será que eu consigo saber? Bom, em alguns casos é simples, né? Porque, vamos supor, se você quer o seno de 30, por exemplo, se você conhece o seno de 60, você sabe quem é o seno de 60 sobre 2, que é o de 30, né? Aqui é fácil, não precisa nem de nenhuma identidade, né? Mas e quando é um arco, por exemplo, se você conhece o seno de 20 graus, por exemplo, né? Se você quer saber, por exemplo, o seno de 10, como que fica, né? Então, assim, o que a gente pode observar é que essas identidades que a gente deduziu aí, todas elas a gente precisa conhecer o valor do cosseno no arco, né? E se eu não conhecer o cosseno, se eu conhecer o seno, por exemplo, é possível identificar? Normalmente, né? A gente consegue... Ué, quer apagar? A gente consegue descobrir o seno da metade do arco, né? Conhecendo o seno também, tá? Então, ela pergunta, né, como eu acabei de falar, né, pode-se observar que as identidades para o arco do tipo alfa sobre 2 radianos, ou A sobre 2, né, são determinadas a partir de cosseno de A, né? E aí pergunta, né, como que ficam essas identidades se ao invés de sabermos o cosseno do ângulo, termos informações sobre o seno do ângulo, né? Então, se a gente tem a informação do seno, né, então nesse caso, né, no caso, qual que seria a resposta? Né, basta lembrar daquela relação especial, né, seno ao quadrado de, vamos colocar assim, né, A mais cosseno ao quadrado de A é igual a 1, né? Porque se você tem a do cosseno, se você tem a informação do seno, com essa identidade você consegue descobrir quem é o cosseno. Se você descobre quem é o cosseno, aí você sabe as relações do seno de A sobre 2, do cosseno de A sobre 2 e da tangente de A sobre 2, né? Então, ou seja, que nesse caso o cosseno,
que o cosseno de x é mais ou menos raiz de 1 menos seno ao quadrado, é A, né, pessoal? Que o cosseno de A é mais ou menos raiz de 1 menos seno ao quadrado de A. E aí, claro, você tem que justificar, né, encontrar meios para decidir se vai ser o positivo ou o negativo, né? Então aí você com essa relação você consegue encontrar o cosseno. E como você consegue encontrar o cosseno, aí você aplica as identidades anteriores, né? E a partir daí, utilizar as identidades anteriores. Tá? Então, para o caso de você conhecer o seno, você consegue extrair o cosseno facilmente. E aí vem outra pergunta na sequência, né? E se você souber agora informação sobre a tangente, se eu sei a tangente de A, será que eu consigo encontrar o seno de A sobre 2, o cosseno de A sobre 2 e a tangente de A sobre 2? Então, nesse caso, como que fica, né? Então, nós podemos, né, a gente pode deduzir essas identidades quando a gente conhece a tangente, né? Então, a gente sabe o seguinte, né, pessoal? O seno de 2x, fazendo uma continha aqui, a gente sabe que é 2 seno x cosseno x, né? A gente concluiu essa identidade nas aulas anteriores, né? Mas o cosseno aqui eu não posso escrever assim, ó. O cosseno é cosseno ao quadrado de x sobre cosseno. Então, isso aqui fica sendo o quê? 2. Agora, esse cosseno que está sendo dividido aqui, eu vou escrever ele aqui, ó. Não mudei, nem nada, né? Então, aqui fica sendo o que, então? Seno sobre cosseno é tangente, não é isso? 2 tangente de x vezes... O cosseno ao quadrado, pessoal, vocês concordam que é 1 sobre secante ao quadrado? Secante ao quadrado, né? 1 sobre cosseno ao quadrado. Então, trocando aqui, né? Passando, multiplicando e o outro dividindo. Cosseno ao quadrado é 1 sobre secante ao quadrado. Tá? Então, o cosseno ao quadrado é 1 sobre secante ao quadrado. Bom, secante ao quadrado, a gente sabe que um sobre secante ao quadrado a gente sabe que vamos deduzir aqui, né? Seno ao quadrado de x mais cosseno ao quadrado de x é igual a 1, né? Então, quando você passa todo mundo dividindo por cosseno, aqui fica tangente ao quadrado, aqui fica 1 e aqui fica secante ao quadrado. Então, na verdade, a secante ao quadrado é tangente ao quadrado mais 1, né? Não tem identidade que eu não sou bom de memorização, aí eu faço a continha na hora aqui. Então, pessoal, secante ao quadrado, então aqui fica 2 tangente de x, secante ao quadrado é 1 mais tangente ao quadrado de x. Ou seja, a gente concluiu que o seno de 2x é 2 tangente x sobre 1 mais tangente ao quadrado, né? Então o que a gente faz? Fazendo agora aquela mudança, né, pessoal? Fazendo 2x de A. E isso aqui vai me dar que o x é A sobre 2, não é isso? Então a gente sabe o quê? Que o seno de 2x, na verdade agora é A.
é o quê? É 2 tangente de x, que no fundo é a sobre 2, sobre 1 mais tangente ao quadrado de a sobre 2. Então, tá vendo? Ó, se eu tenho a tangente, eu consigo quando eu tenho a tangente, pessoal, na verdade, ó, eu consigo obter a informação do seno do arco em função da tangente da metade do arco, tá? Então, se eu sei, por exemplo, o seno do arco, eu consigo, por exemplo, jogar nessa expressão aqui e calcular a tangente do arco de A sobre 2, tá? No caso do cosseno aí, pessoal, do cosseno de x, do cosseno de A, o cosseno de A fica nesse caso aqui 1 menos tangente vou fazer o da tangente primeiro. Eu vou ter que usar o da tangente para fazer o do cosseno. No caso da tangente de A, pessoal, fazer a expressão aqui, tangente de 2x, né? Tangente de 2x a gente sabe, a tangente de 2x é a tangente de x mais x, que no fundo, utilizando a fórmula de adição de arcos, né? Isso aqui é 2 tangente de x sobre 1 mais tangente ao quadrado. 1 menos, né? A expressão é 1 menos. 1 menos a tangente ao quadrado, né, pessoal? Bom, então aí quando a gente faz a mudança, né, aquela mesma mudança, 2x igual a A, então passamos a ter o quê? A tangente de A, nesse caso é o quê? Se 2x igual a A, então x igual a A sobre 2. Então aqui fica 2 tangente de A sobre 2, 1 menos a tangente ao quadrado de A sobre 2. Então se eu tenho, por exemplo, a tangente de A, eu também consigo encontrar a informação da tangente de A sobre 2. Tá? Então olha para vocês verem. Tá? A gente consegue sair de várias situações conhecendo informações diferentes, né? E no caso do cosseno, pessoal, do cosseno de x, a gente sabe que o cosseno de x a gente pode escrever como seno sobre tangente, não é isso? Opa, seno sobre tangente. Né? Porque ó, o que acontece? A tangente, pessoal, não é seno sobre cosseno. Então troca de lugar cosseno e a tangente, né? Falando informalmente, né? Então o cosseno é seno sobre a tangente, né? Então beleza. Mas aí, pessoal, tá. O seno a gente sabe que ó, o seno de x, utilizando essa relação já aqui, já é o quê? É 2 tangente de x sobre 2, 1 mais tangente ao quadrado, deixa eu apagar aqui, pessoal, escrever um pouquinho menor, senão não vai caber, né? Então aqui, ó. O seno, pessoal, é 2 tangente, trocando aqui no lugar de x e a, então fica seno 2 tangente de x sobre 2, 1 mais tangente ao quadrado de x sobre 2. Né?
E a tangente, a gente viu que a tangente de x é o quê? 2 tangente de x sobre 2 dividido por 1 menos a tangente ao quadrado de x sobre 2. Ok, pessoal? Então, olha o que acontece. Ó, esse cara vai se cancelar com esse, né? Conserva a primeira fração e multiplica pelo inverso da segunda. Aí, quando você multiplicar pelo inverso, esses caras se cancelam, né? Então, aqui vai ficar 1 menos tangente ao quadrado de x sobre 2 sobre 1 mais tangente ao quadrado de x sobre 2. Tá? Então, aí assim, aí agora nesse caso não precisa fazer a transformação de 2x igual a a, né? Então, no fundo, nós temos aí fórmulas para cosseno, para seno, para tangente, conhecendo as tangentes, né? Se eu conheço a tangente, se eu conheço a tangente de A, aqui já obtenho a tangente de A sobre 2, né? Se eu conheço o cosseno, também consigo obter a tangente de A sobre 2, ou x sobre 2, né? E assim por diante, tá? Então, a gente pode trabalhando com essas expressões aí à medida que a gente vai precisando, tá? Professor, Oi. você pode subir um pouquinho a tela, por favor? Tirar? Não, subir um pouquinho onde Oi, estava antes. perdão. Hum. Isso. Não seria o cosseno de 2x, que é igual a seno de 2x sobre a tangente de 2x? Não, desculpa. Isso, tá certo, é isso mesmo, não é? Não. Não? Não, cosseno de x é seno de x sobre tangente de x. Isso. No lugar de x, não seria 2x? Por quê? Aqui é x. Porque o seno e a tangente, o senhor fez com 2x. E Não, também então, as mas aqui, fórmulas. não, então, mas aqui, Nicole, Hum, aqui é o seguinte, eu estou escrevendo uma expressão por cosseno conhecendo a tangente de x sobre 2 ou estou colocando no fundo assim, eu estou estabelecendo uma relação entre cosseno e tangente de x sobre 2. Aqui eu estabeleci uma relação entre tangente de A e tangente de A sobre 2. Aqui eu estabeleci uma relação entre seno de A e tangente de A sobre 2, tá? Mas certo. aí a expressão é a Entendi. mesma. Você pode, por exemplo, colocar cosseno de A igual a 1 menos tangente ao quadrado de A sobre 2 sobre 1 mais tangente ao quadrado de A sobre 2. É que nesse caso eu não precisei fazer essa transformação, tá? Entendi. É por Tá isso, bom. tá? Obrigada. Aí, vamos fazer um exercício aí que eu acho que vai utilizar alguma identidade dessas que a gente deduziu na sequência para vocês. Tá? Mostrar que seno de 2x sobre 1 mais cosseno de 2x vezes cosseno de x sobre 1 mais cosseno x é igual a tangente de x sobre 2. Só um minutinho, pessoal. Tá? Vamos lá. Isso, é claro, aqui para x é diferente de 2k mais 1π, né? X diferente de k mais meio π, né? Onde a gente consegue a igualdade das expressões aí. Então, como que nós vamos fazer? A gente vai ou sai daqui e chega aqui, ou mostra que essa diferença, na verdade, né, o que a gente sempre fala. Vai pra lá, quietinho. Sai daqui e chega aqui, ou sai daqui e chega aqui, ou então mostra que esse elemento menos esse é igual a zero, né? É o que a gente vai fazer. Então vamos mostrar que seno de 2x
sobre 1 mais cosseno de 2x vezes cosseno de x sobre 1 mais cosseno de x menos a tangente de x sobre 2, pessoal, é igual a zero. Tá? Se eu mostrar aqui isso é igual a zero, eu estou mostrando essa identidade aqui. Tá? Então, primeira coisa, aqui aparece o seno de 2x, não é isso? Então, o seno de 2x nós sabemos que é 2 seno x cosseno x, né? Aqui aparece cosseno de 2x também, né? Cosseno de 2x, uma das identidades é o quê? Cosseno ao quadrado de x menos seno ao quadrado, né? E só, né? Tá. Só isso, por enquanto. Então, pessoal, agora é o seguinte, vamos fazer a continha, né? Então, seno de 2x, então vamos lá. Então, esse cara aqui, então eu já vou escrever direto, ó. 2 seno x cosseno x. Olha lá, ó. Seno de 2x é 2 seno x cosseno x. Sobre 1 mais cosseno de 2x é o quê? Cosseno ao quadrado menos seno ao quadrado. Não é isso? Vezes o cosseno x 1 mais cosseno x menos a tangente de x sobre 2. Certo. Então, pessoal, como aqui aparece tangente de x sobre 2, em algum momento eu posso tentar utilizar, não sei se vai ser o caminho. Aqui, por exemplo, ó, eu não consigo utilizar, assim, isolar o que é a tangente de x sobre 2, né? Porque eu tenho uma equação quadrática aqui, né? Então a ideia é deixar a tangente de x sobre 2 quietinha aqui, tá? Então o que nós vamos fazer? Isso aqui é igual. Uma outra coisinha aqui, ó. A gente viu, né, pessoal, que o cosseno de x sobre 2 era mais ou menos raiz de 1 mais cosseno de x sobre 2, né? Uma das identidades, não é isso, pessoal? Então, elevando os dois lados ao quadrado, eu fico tendo o que aqui? Cosseno ao quadrado de x sobre 2, não é isso? Igual. Estou fazendo um rascunho aqui, tá, pessoal? Elevei os dois lados ao quadrado. Então fica cosseno ao quadrado de x sobre 2, ó, mais ou menos elevado ao quadrado, sempre dá 1, vocês concordam? Independente se é mais ou se é menos. 1 ao quadrado é 1 e menos 1 ao quadrado é 1 também. Então essa raiz some daqui. Então, pessoal, esse 2 está dividindo, passa para lá multiplicando, né? Então 2 cosseno ao quadrado de x sobre 2 é 1 mais cosseno x. Então, olha, veja o que aconteceu aqui, ó. Com esse rascunhozinho, ó, eu obtive uma expressão para 1 mais cosseno x. 1 mais cosseno x eu sei que vale quanto? 2 cosseno ao quadrado de x sobre 2, né? Então isso aqui, pessoal, é 2 seno x cosseno x, tá? 1 mais cosseno ao quadrado de x menos seno ao quadrado de x vezes, né? Vou colocar até assim, ó, pra gente não fazer nenhuma confusão. Cosseno x. E aqui embaixo, ó, onde aparecia 1 mais cosseno, eu vou trocar por 2 cosseno ao quadrado de x sobre 2. Menos tangente
de x sobre 2. Tá? Então, pessoal, isso aqui é igual. Agora, o que nós podemos fazer aqui, né? Onde nós podemos tá. Vamos ver se isso ajuda. Ó, 2 seno x cosseno x. Aqui, pessoal, ó, 1 mais cosseno ao quadrado de x menos seno ao quadrado, ó. O seno ao quadrado não é 1 menos cosseno ao quadrado, pessoal? Então, esse cara, né? Vezes cosseno x sobre 2 cosseno ao quadrado de x sobre 2. Né? Menos a tangente de x. X sobre 2. Ok. Isso aqui é igual, tá? Ó, pessoal, vamos fazer um rascunhozinho aqui, ó. Continha rápida. Aqui, ó. Esse menos aqui vai ficar, então, aqui vai ficar menos 1 mais cosseno ao quadrado, não é isso? Multiplicando por menos. Então, aqui fica cosseno ao quadrado mais cosseno ao quadrado. 2 cosseno ao quadrado. 1 menos 1, 0. Então, esse denominador aí vai ficar 2 cosseno ao quadrado, né, pessoal? Então, aqui fica 2 seno x, cosseno x. Eu vou apagar isso que eu escrevi de vermelho para não bagunçar muito. Embaixo, então, vai ficar o quê? 2 cosseno ao quadrado de x, né? Certo? Então, fazendo essa continha aqui, dá 2 cosseno ao quadrado. Vezes cosseno x sobre 2 cosseno ao quadrado de x sobre 2, né? Menos a tangente de x sobre 2, né, pessoal? Isso aqui é igual. Isso aqui é igual. Agora, um cosseno aqui, eu posso cancelar com um cosseno aqui, né, pessoal? Mentira, né? Mais ainda, né? Ixi, apagou o que eu não queria. Ó, veja se vocês enxergam. Aqui está multiplicando, tá? Então, cosseno vezes cosseno dá cosseno ao quadrado. Então, esse cosseno ao quadrado cancela com esse, ok, pessoal? Então, sobra só o que, então? Se vocês não estiverem enxergando, vocês abrem o microfone e perguntem, tá? Então, aqui vai sobrar 2 seno x. Esse 2 cancela com esse 2, né, pessoal? Some aqui. E aqui, então, vai ficar seno x sobre 2 cosseno ao quadrado de x sobre 2, é isso? Menos tangente de x sobre 2. Tá. Beleza. E agora, o que a gente faz? Olha, apareceu já aqui cosseno ao quadrado de x sobre 2. Aqui é tangente de x sobre 2 e aqui está seno de x. Ó, mas o x, pessoal, eu não posso escrever assim? X sobre 2 mais x sobre 2 é x. Tá? Então, agora eu tenho a seno da soma de dois arcos aqui, né? Seno de A mais... arcos iguais, né? Então aqui vai ficar o que, pessoal? 2 seno de x sobre 2 vezes cosseno de x sobre 2. Lembra lá que o seno de 2A era o quê? 2 seno A cosseno A, não é isso?
Então, quando o seu A for o x sobre 2, então vai ficar 2 seno x sobre 2, cosseno x sobre 2. Tá? Sobre 2 cosseno ao quadrado de x sobre 2, não é isso? Novamente, aqui, ó, esse 2 cancela com esse 2. 1 cosseno de x sobre 2 eu posso cancelar com 1 cosseno ao quadrado aqui, né? Repetindo esse cara. Então, fazendo esses cancelamentos, isso aqui fica o que então, pessoal? Seno de x sobre 2. Embaixo fica cosseno de x sobre 2. Aí o que a gente conclui? Seno de x sobre 2 sobre cosseno de x sobre 2 é a definição de tangente de x sobre 2. Então isso aqui fica tangente de x sobre 2 menos tangente de x sobre 2, que dá zero, né? Então, portanto, o seno de 2x, que era a expressão inicial o que mesmo? Seno de 2x sobre 1 mais cosseno de x, de 2x, né? Vezes cosseno de x sobre 1 mais cosseno de x é igual a tangente de x sobre 2. Tá? Tem alguma passagem que vocês não entenderam, que não ficou claro para vocês? Se não tem, a gente segue adiante, tá? Eu acho que tá tranquilo. Ô, professor, você colocou pra gravar? Ai, coloquei. Agora você me passou um susto. Coloquei sim, que tá aqui, eu interrompi a gravação. Tá, certinho. Obrigada. Tá aqui. Beleza? Pessoal, tem aqui parte de transformações em produto. Eu queria relacionar isso aqui um pouquinho com a parte de polinômios, né? É só fazer um comentário. Fazer aqui um rascunhozinho aqui e depois eu apago. O que vai ser essa transformação em produto? Na verdade, a gente vai obter, né, expressões que permitem transformar somas e diferenças trigonométricas em produtos, né? A gente já faz isso quando a gente trabalha com polinômios, né? Lembra lá, por exemplo, coisas desse tipo aqui, ó. X ao quadrado menos y ao quadrado. Eu tenho uma diferença de polinômios aí, não tem? Então, como que eu posso escrever isso em produto? Não é x mais y que multiplica x menos y? Né? Então, a gente já faz isso. A gente já escreve somas e subtrações em produtos, né? Tem lá também x ao cubo menos y ao cubo, né? A gente consegue descrever algumas subtrações em produtos. É isso que eu vou fazer aqui agora para quando eu tiver diferenças ou somas de funções trigonométricas, né? De objetos trigonométricos, tá? Então, como que a gente vai fazer isso? É uma conta assim bastante simples para a gente chegar na transformação em produto, tá, pessoal? Então, primeira coisa, vamos relembrar aqui, né? Note que a gente sabe que o seno, lembrando aqui, o seno de A mais B é o seno de A cosseno de B mais seno de B cosseno de A, não é isso? Eu vou chamar essa identidade aqui, pessoal, essa primeira equaçãozinha aqui de 1, tá? E o seno de A mais B é o seno A cosseno B, né? Opa, seno A cosseno B menos seno B cosseno A. Chamando essa identidade de 2. Tá? Ok?
sabe também a fórmula do cosseno, né? Cosseno de A mais B é cosseno A, cosseno B, menos seno A, seno B. E o cosseno de A menos B, cosseno A, cosseno B, mais seno A, seno B, não é isso? Aí eu vou chamar essas outras duas aqui, essa aqui de 3 e essa aqui de 4, tá? Primeira identidade, primeira transformação em produto que nós vamos obter. Então, eu vou fazer uma mudança aqui de variável, né? Eu vou fazer o A mais B, eu vou chamar de X, e o A menos B de Y. Eu já vou afirmar aqui para vocês, fazendo essa mudança de variável, pessoal, o A fica sendo o quê? Em função de x e y, né? X mais y sobre 2, e o B é x menos y sobre 2. É uma continha fácil de fazer, a gente faz no rascunho aqui, tá? No fundo é só resolver o sisteminha, né? Então, soma as equações, 2A é igual a x mais y. Então lá você conclui que o A é x mais y sobre 2. E aí, né, substitui na outra, você vai concluir que o B é x menos y sobre 2, tá, pessoal? Então, é uma continha fácil mesmo. Tá? Beleza. Então, primeira transformação em produto que nós vamos obter. Eu vou fazer será que eu vou ter espaço suficiente? Tomara. Fazendo 1 mais 2, vou somar as duas primeiras equações, tá, pessoal? Obtemos. Olha lá, quando eu somar as duas primeiras, ó, aqui vai ficar o quê? Seno de A mais B mais seno de A menos B. Certo? Quando eu somar, vai aparecer o quê? Ó, aqui vai ficar 2 vezes seno A cosseno B, não é isso? Não é isso, pessoal? E aqui o que vai acontecer? Esse cara vai cancelar, né? São sinais, é o mesmo, mas com sinais contrários, né? Então se cancela. Então, agora com a mudança que a gente fez, o que a gente obteve, pessoal? Ó, o A mais B nós chamamos de X. Então, seno x mais o A menos B nós chamamos de Y. Então, seno de x mais seno de Y é o quê? É 2 vezes o seno de A. Mas o A, em função dessas novas variáveis que eu estou introduzindo, o A é x mais Y sobre 2. E o cosseno de B, nessas novas variáveis, é x menos Y sobre 2. Tá? Então tá aí. Então essa é a primeira forma de transformação em produto. Olha para vocês verem, eu transformei a soma de dois senos, nós vamos fazer alguns exercícios aí. A soma de dois senos em produto, tá vendo? De seno por cosseno. Tá? Por isso que a gente fala transformação em produto, tá, pessoal? Estou transformando a soma em produto. Tá? E aí tem uma outra forma de transformação em produto que a gente obtém. Se a gente fizer
Agora, o contrário, aqui nós fizemos soma. Se eu fizer a subtração, como que a gente faz? Como que a gente obtém, né? Então aqui ao contrário, aqui vai ser seno de A mais B menos seno de A menos B, né? Então, somando as equações membro a membro, né? O que vai acontecer agora lá, pessoal? Ó, como eu tô fazendo a subtração, né? Então eu tô fazendo esse cara menos esse, então vai ser igual a essa expressão menos essa. Essa expressão menos essa, esse primeiro termo vai se cancelar, porque vai aparecer um sinal menos aqui na frente, né, pessoal? Tá? E aqui, como vai aparecer um sinal menos aqui na frente, esse cara vai ficar positivo. Então vai ficar só 2 seno B cosseno A, não é isso? 2 seno B cosseno A. Se não estiverem enxergando, pessoal, fala, tá? 2 seno B cosseno A. Tá? E aí, a gente chega o quê? O A mais B nós chamamos de X. Então aqui agora eu passo a ter a diferença do seno, né? E escrevo essa diferença em produto. Agora vai ser o que então? 2 seno. O de B, lembra que o B é o x menos y sobre 2, vezes o cosseno de A, que é x mais y sobre 2. Tá? Então tá aí, ó, encontrei uma fórmula para... Eu escrevi a soma de 2 senos em produto e a subtração de 2 senos em produto. Consigo fazer isso com a soma de 2 cossenos e a subtração de 2 cossenos? Consigo. Tá? Agora, para fazer a soma de 2 cossenos, o que eu faço? A equação 3 mais a equação 4. Tá? Quando eu faço a equação 3 mais a equação 4, pessoal, vamos voltar aqui, ó. Quando eu faço essa mais essa, esse cara soma com esse, então vai ficar 2 cosseno A cosseno B, e aqui se cancela. Então fica cosseno de A mais B, mais cosseno de A menos B, é igual a 2 cosseno de A, cosseno de B, se eu não me engano, não é isso? Dois cosseno A, cosseno B. Tá? Então, nessa mudança de variável que a gente faz, como a gente chamou o A mais B de x, então fica cosseno de x menos cosseno de y, é igual a 2 cosseno. O A é x mais y sobre 2, não é isso? E o B, e o B é x menos y sobre 2. Então, pessoal, tá aqui, ó. Aqui eu consigo a fórmula da... Eu consigo escrever a subtração de 2 cossenos em forma de produto, tá? E Professor, Oi. é a soma. Eu escrevi errado. Ah, soma, perdão. Soma. E agora, fazendo a terceira equação menos a quarta, a gente também obtém agora sim a fórmula de transformação em produto do cosseno, da diferença de 2 cossenos, né? Então, cosseno de A mais B menos cosseno de A menos B, agora vai ficar o que, pessoal? Vamos voltar lá em cima. Como eu estou fazendo a terceira equação menos a quarta, essa parcela cancela com essa. E aqui, esse mais vai virar menos, então aqui vai ficar menos 2 seno A seno B, não é isso?
fica menos 2 seno A, seno B. Então, na mudança de variável que a gente propôs, cosseno de A mais B, que é o cosseno de x, menos o cosseno de A menos B, que é o cosseno de y, fica sendo o quê? Menos 2, o seno de A, que é o seno de x mais y sobre 2, né? Vezes o seno de B, x menos y sobre 2. Então tá aí, eu consegui escrever novamente. O cosseno a diferença de dois cossenos em forma de produto, né? Sempre consigo, olha. Tá? Ok? Então, isso que é para a gente transformar em produto a soma ou a diferença de dois objetos trigonométricos, tá? Vamos fazer exercício disso aí. Acabou que não precisei, não faltou espaço não. Ó, sabendo que a tangente de 5 graus é aproximadamente 0,08, eu quero calcular essa razão aí, né? Essa razão. Tá? Vamos calcular primeiro então aqui, ó. O que vocês têm que observar é o seguinte. Olha para o numerador da fração. É cosseno de 40 graus mais cosseno de 50, não é isso? Não é a soma de dois cossenos, pessoal. Então, olha, eu consigo escrever essa soma em produto, não é isso? Então, olha lá, ó. Agora basta utilizar a identidade aqui, ó. Ó, a soma de dois cossenos. Então, cosseno de x mais cosseno de y é o quê? É 2 vezes o cosseno da média dos dois arcos, tá vendo? X mais y sobre 2 é a média, né? Estou fazendo a média. E vezes o cosseno da metade da diferença dos dois arcos, né? Então tá aqui, ó. Então isso aqui é 2 vezes, né, pessoal? Parece um 2. Isso. Então isso aqui é 2 vezes o cosseno de 40 mais 50 sobre 2 vezes o cosseno de 40 menos 50 sobre 2. Tá? Bom, isso aqui é 2 vezes o cosseno. 40 mais 50, 90. Por 2, 45, não é isso? 40 menos 50, menos 10. Sobre 2, menos 5 graus. Né? Então, ó, vou até escrever aqui. 2 vezes o cosseno de 45 graus, vezes cosseno de menos 5 graus é igual ao cosseno de 5 graus, né, pessoal? Lembra que a função cosseno é função par, né? Tá aqui o arco x, aqui o valor do cosseno. Tá aqui o arco. Se eu andar menos x, a abscissa do ponto é a mesma. Então, o cosseno de menos 5 é igual ao cosseno de 5. Tá? Então, no fundo, isso aqui é igual, passa a ser o quê? O cosseno de 45 nós sabemos, é raiz de 2 sobre 2, não é isso? O cosseno de 5, não sabemos. Deixa ele quieto. Deu a tangente, né? Então aqui fica sendo o quê? Raiz de 2 vezes cosseno de 5 graus. Nada de usar a tabela trigonométrica, tá, pessoal? Então, deixa quietinho aí. A mesma coisa eu posso fazer para o denominador, né? Só que agora o denominador é o quê? É uma diferença entre dois cossenos, não é?
Mas, professor, Ui. ali foi dado. Ah, não, foi dada a Tangente, tangente. exatamente. Tá, Foi dado o tá bom. cosseno. Obrigada. Então, cosseno de 40 menos cosseno de 50, escrevendo isso aqui em transformação, isso aqui é menos 2 vezes, né? Aqui vai ser, só confirmando lá a fórmula, menos 2 seno, lá, ó. O cosseno da diferença, transformando em produto, vai ficar menos 2 seno da metade da soma dos arcos vezes o seno da metade da subtração dos arcos, né? Então fica menos 2 seno da metade da soma vezes o seno da metade da diferença, né? Ok? Então aqui é menos 2 seno de 45, né? 90 por 2 é 45. Vezes o seno de menos 5. Não é isso? Agora o que acontece, pessoal? Ó, o seno de menos 5, o seno é uma função ímpar, né? Esse cara é igual a menos seno de 5. Andou x aqui e andou menos x, olha, tá aqui a ordenada por x. Quando você anda no sentido negativo do ciclo, você troca o sinal da ordenada. Então, por isso que o seno é com sinal contrário, tá? O seno é uma função ímpar. Então, aqui fica, ó, menos com esse menos mais 2 seno de 40. Vamos colocar o seno de 45 já, né? Que é 2 raiz de 2 sobre 2 vezes o seno de 5, né, pessoal? Que aqui menos com menos ficou mais. Então, no fundo, cancela esse 2. Aqui dá a raiz de 2 seno de 5. Então, ó, agora eu posso usar, né? Porque apareceu raiz de 2 seno de 5 e raiz de 2 cosseno. Como eu estou fazendo aí, ó, uma fração, né? Cosseno de 40 mais cosseno de 50 sobre cosseno de 40 menos cosseno de 50, pessoal. Cosseno de 40 mais cosseno de 50, a gente viu que é o cosseno de 40 mais cosseno de 50 é raiz de 2 cosseno de 5, não é isso? Cosseno de 40 menos cosseno de 50 é raiz de 2 seno de 5. Esse cara cancela com esse, fica cosseno sobre seno, não é isso, pessoal? Cosseno sobre seno é cotangente de 5 graus. Que por sua vez a gente sabe que a cotangente é 1 sobre a tangente. Então a tangente é 0,08, assumindo isso aí, né? Isso aqui vai dar 12,5, né? 12,5. Que é 100 sobre 8, que é 12,5, né? Ok, pessoal? Então, esse aí é o ganho do negócio. Sem consultar a tabela trigonométrica, a gente consegue calcular a expressão, né? Tá? Beleza. Então, vamos lá praticar um pouquinho mais. Agora com expressões mais genéricas, tá, pessoal? Transformar em produto. Vocês estão fazendo aqui, eu volto a enfatizar, né? Vocês estão fazendo aqui coisas semelhantes que vocês faziam lá em um curso de álgebra assim, básica, né? Quando você está trabalhando com polinômios, quando você escreve soma de polinômios em produto, tá, pessoal? Só que aqui agora a gente está fazendo
para objetos trigonométricos, né? Índices trigonométricos, tá? Então, você quer somar, fazer, ó, transformar essa soma em produto. Então você vai ter que arrumar alguma forma de aplicar aquelas identidades que nós deduzimos aí. Então a gente sabe que o y é 1 mais seno de 2x. Mas as identidades que a gente deduziu não é sempre para seno, a soma de dois senos, a diferença de dois senos, ou a soma de cossenos e a diferença de cossenos. Eu não tenho a soma de senos aqui, tem? Diretamente não. Mas você pode fazer isso aqui, ó. O 1 você sabe que é o seno de π sobre 2. Então o artifício é esse. Enxergar esse número como seno de um determinado arco que você conhece, né? Aí agora sim eu tenho a seno, ó. Eu tenho a soma de dois senos, né, pessoal? Então a soma de dois senos é o quê? Lembra lá que o seno de A mais B, a fórmula era 2 seno de A mais B sobre 2, não é isso? Vezes cosseno de A menos B sobre 2, né? Ó, quem faz o papel de A? O π sobre 2. E o papel de B? Ah, perdão, pessoal, tá errado. Aqui é seno de A mais seno de B. Seno de A mais seno de B. Então, quem é o A e quem é o B? No fundo aqui não vai mudar, né? O A é o π sobre 2 e o B é o 2x. Então isso aqui fica sendo 2 seno, vamos lá, no caso, π sobre 2 mais 2x, tá? π sobre 2 mais 2x por 2 vezes cosseno de π sobre 2 menos 2x por 2, tá? Aí agora, isso aqui, né, a gente pode ainda escrever isso aqui, 2 seno. Ó, dividindo todo mundo por 2, pessoal, como que vai ficar aqui? π sobre 2 dividido por 2 é π sobre 4, né? X dividido por 2 dá x, ok? Seno de π sobre 4 mais x, vezes a mesma coisa aqui. Aqui vai ficar π sobre 4 menos x, né? Eita. Ó. Tá, e agora? Tem como? Olha para esses dois arcos, pessoal. Esse aqui e esse aqui. π sobre 4 mais x e π sobre 4 menos x. Vamos somar eles? π sobre 4 mais x mais π sobre 4 menos x. Então, estou somando os dois arcos, tá? Quanto que dá essa soma? π sobre 4 mais π sobre 4 é π sobre 2, não é isso? Que é 2π sobre 4, que é π sobre 2. Ó, x menos x cancela, não é isso? Então, você está falando o quê? Ó, a soma desses dois arcos dá π sobre 2.
Isto é, esses arcos π sobre 4 mais x e π sobre 4 menos x, quando a soma de dois arcos dá π sobre 2, o que eu digo sobre os arcos, pessoal? Isto é, são complementares. Não vai caber. São complementares nós temos o que, pessoal? Lembra lá, ó. Alfa e beta arcos complementares. O seno de um era o cosseno do outro. O seno de um ângulo é o cosseno do seu complemento, né? Então, e vice-versa, né? O cosseno de um era o seno do seu complemento. Coisa que eu falei lá no comecinho do curso, tá? Então, o que nós podemos dizer? Se eles são arcos complementares, o que nós podemos afirmar? Por exemplo, o cosseno de π sobre 4 menos x é igual ao seno de π sobre 4 mais x. Esse é o complemento desse e vice-versa, né? Então o cosseno desse cara é o seno do outro, né? Porque eles são complementares. Então, portanto, o que nós concluímos? Então, lá, o seu y, né? Fica sendo o quê? 2 seno de, o cosseno de π sobre 4 menos x é igual ao seno de π sobre 4. Então aqui fica π sobre 4 mais x. O cosseno é o seno de π sobre 4 mais x. É igual a 2 seno ao quadrado de π sobre 4 mais x. Beleza? Aí não tem o que fazer, tá, pessoal? Eu escrevi em produto, né? Na verdade, professor, mas cadê o produto? Não, olha o produto aí, seno ao quadrado não é seno vezes seno, pessoal? Aí, tá escrito em produto. E o que eu posso fazer aqui? Posso fazer mais nada? Não, pediu para ser escrito em produto, tá? E você não conhece o arco X, né? Então, para por aí, tá? O item B. É 1 mais cosseno de A mais cosseno de 2A, não é isso? 1 mais cosseno de X mais cosseno de 2X. O Y é igual a 1 mais cosseno de X mais cosseno de 2X. Tá. Mesma coisa aqui, pessoal, aparece uma constante, né? Então, assim, eu tenho que enxergar essa constante como cosseno de um arco conhecido, tá? A gente sabe que o cosseno de 0 é 1, né? Cosseno de 0 é 1. Tá? Então isso aqui fica sendo igual aqui, ó. Agora eu vou agrupar. Bom, aí tem várias formas de você agrupar, né? Tá? Aqui você aparece esse cara depois com esse, né? Então eu vou agrupar assim, né? O cosseno de 2x, por exemplo, vou agrupar assim, mais cosseno de 0 mais cosseno de x. Aí esse cara aqui, pessoal, ó, eu não tenho a soma de dois cossenos? 2x de 0. Qual que é a fórmula da soma de dois cossenos mesmo?
transformar em produto a soma de dois cossenos, ó, é o produto dos cossenos, não é isso? Primeiro dá metade da soma e depois da metade da diferença, né? Então aqui vai ficar o quê? Esse cara aqui vai ser então duas vezes o cosseno, ó. Olha o A e olha o B aqui, tá? Olhando na fórmula, né? Cosseno de A mais cosseno de B, duas vezes cosseno de A mais B sobre 2, vezes cosseno de A menos B sobre 2, né? Então aqui vai ficar cosseno de 2x menos 0, mais 0, perdão, sobre 2, vezes cosseno de 2x menos 0 sobre 2, mais o cosseno de x, que está aqui. Bom, então aqui, pessoal, fica o quê? Ó, 2x mais 0 é 2x, dividido por 2 é x. Mesma coisa, então aqui vai ficar 2 cosseno ao quadrado de x mais cosseno de x. Então, agora, aqui não escrevi em produto ainda, porque tem uma soma, vocês estão vendo? Então tem que continuar, né? Então, colocando o cosseno x em evidência aqui, fica o que, pessoal? Cosseno x mais na verdade, colocando o cosseno em evidência, calma aí, 2 cosseno x mais 1, né? Ok? Isso aqui é igual a cosseno x, que multiplica 2 cosseno x, ó, pessoal, tem esse 2, ó, aqui vai ficar 2 cosseno x. O 1, novamente, é o cosseno de Vejam bem a ideia que eu tive, mas eu acho que não vai funcionar, porque o que acontece? Se você colocar cosseno de 0 aqui, tá errado? Não, não tá. Mas aqui não está configurando uma soma de 2 cossenos, porque tem essa constante multiplicando aqui na frente, né, pessoal? Então eu vou fazer o seguinte. Ao invés de fazer aqui, ó, mas a continuação é essa mesmo. Mas esse 2, eu vou colocar ele em evidência também, tá? Então isso aqui é 2 cosseno de x, que multiplica cosseno de x mais meio, né? Colocando 2 em evidência. Tá? Aí agora, 2 cosseno x, que multiplica cosseno de x. Agora, esse meio, eu sei identificar ele como um cosseno de alguém conhecido, né? Nós sabemos que o cosseno de 60 é meio, não é isso? Cosseno de π sobre 3, né? É aqui, ó. Cosseno de 60 é meio. Aí agora sim, né? Configuram aqui, ó. Eu tenho uma soma de 2 cossenos. Eu posso aplicar a transformação em produto, tá? Então, é 2 cosseno de x, que multiplica, pessoal. Cosseno, ó, cosseno da soma, a gente usou, né? Então vai ficar o quê? 2 vezes o cosseno da metade da soma dos arcos, x mais π sobre 3, dividido por 2, não é isso? Vezes o cosseno da metade da diferença, né? X menos π sobre 3, dividido por 2. E é isso. Agora, se quiser fazer aqui, né? Então aqui vai ficar 4 cosseno de x vezes.
Aqui vai ficar então cosseno de x sobre 2 mais π sobre 6, né? Π sobre 3 dividido por 2, π sobre 6. Vezes, é tudo vezes. Vezes o cosseno de x sobre 2 menos π sobre 6. E aí, o que eu faço agora? Agora sim eu escrevi a sua soma em produto, tá vendo? Ó? Produto, ó. Aí não tem o que fazer mais, né? Então vejam bem, pessoal, vocês poderiam ter agrupado aqui também assim, de forma diferente, né? Ó. Eu agrupei cosseno de 2x e cosseno de 0, né? E apliquei a fórmula da transformação em produto. Poderia ter agrupado aqui também, né? Você pode começar dessa forma, entendeu? Que continua sendo uma soma de dois cossenos, né? Você pode aplicar a fórmula de transformação em produto aqui tranquilamente também, tá? Mas a grande sacada é que constantes você tem que enxergar como seno, dependendo da situação, né? Ou cosseno de algum arco conhecido, tá? Certo? Eu vou salvar aqui os slides. Interromper a